Então, vamos iniciando, né? E as pessoas vão chegando. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Através do silêncio, esse silêncio que permeia tudo que existe, que permeia todas as coisas, todos nós, esse silêncio que nós somos. Vamos nos abrir para que a verdade se manifeste, clareie o nosso processo, para que a gente se compreenda as nossas questões, para que a gente consiga encaixar as pedras do quebra-cabeça, esse grande quebra-cabeça. E nos reconheçamos, né, como consciência eterna, imutável. Então, hoje, abrindo lá no grupo para as questões que a gente podia investigar juntos, né? Então aí surgiu a Valéria, colocou para a gente investigar o acontecer, né? Ela até colocou lá que o acontecer não tem importância, mas a questão é que o acontecer, tudo o que acontece, acontece para a nossa compreensão, para que nós possamos nos compreender. O acontecer é um apontar. Tudo na existência é um apontar. Né? Tudo que acontece fora e dentro de nós, vamos chamar fora e dentro, mas é tudo uma coisa só. É só para que a gente possa compreender. Tudo o que acontece, esse acontecer, é para o nosso entendimento, para que a gente se reconheça. Então, ele é importante nesse sentido. Agora, tudo deve ser vivido sem apego. Então, eu acredito que o que ela quis dizer é que aquilo que a gente dá importância permanece atuando na nossa vida, né? Às vezes gerando dor, né? Porque se nós tivermos apego a conceitos, né, e criarmos expectativas nesse acontecer, né, se ele não acontece de acordo com aquilo que a gente espera, ele vai gerar decepção, vai gerar dor, né? Por causa desse apego. Então, eu acredito que é essa importância que ela quis dizer. Que tudo que a gente dá importância, que a gente coloca o foco, permanece vivo. Agora, se você observa sem apego, né, com neutralidade, você observa, apreende aquilo que precisa ser compreendido, vê aquilo, se aquilo ressoa no seu ser, e deixa aí, não se apega mais.
é a questão de não ter controle, né? Não querer controlar as coisas, nem manipular o acontecer. É deixar que o acontecer aconteça por si. Enquanto existir ego, vai ser colocada importância nesse acontecer. Até que o ego seja totalmente dissolvido, ainda existe o karma. E o karma é que traz isso para o nosso viver, que traz a experiência. A experiência acontece para o ego. Depois da dissolução do ego, o acontecer continua, mas como a pessoa não tem mais apego, não tem mais karma, ela simplesmente observa o fluir, flui com o acontecer. Sem nada querer, sem nada esperar. Ela simplesmente vive o aqui e agora. O mundo fenomênico, ele acontece para nossa realização, para nossa compreensão, para que possamos compreender quem nós somos, né? Que somos essa consciência que abrange tudo, que é o próprio universo. Então, os fenômenos, eles têm esse propósito, porque, na verdade, nada acontece por acaso. Tudo tem esse sentido. Tudo vem da fonte e retorna para a fonte. É para que a ignorância seja dissolvida e só a verdade permaneça, porque a verdade é a única coisa real. Sim, a ilusão faz parte desse processo, porque nós nos identificamos com uma felicidade externa e aí seguimos essa ilusão em busca da felicidade, da paz, né? Da conquista de algo que vai nos trazer, né, a paz, a satisfação dos nossos desejos, né? Então, enquanto houver esses desejos, essa ansiedade em busca da felicidade externa, nós vamos sair em busca da experiência. Quando acontece a entrega, a aceitação, a experiência deixa de ter essa importância, esse apego. Ela é simplesmente vista como um acontecer. Ela é observada, sentida, mas sem apego. Ela vem e vai. E o ser permanece intocável, né? A consciência permanece ali. Só o ego é tocado. Então, enquanto existir ego, vai existir o apego à experiência, a atração pela experiência. Alguém quer colocar alguma coisa? Fazer alguma questão? Boa noite, Celso. Tá baixinho.
eu aumentar. Então, é legal isso que você está colocando, mas no caso da experiência, né, eu penso bastante a respeito disso, da experienciação, e chego, às vezes, até entender que o divino, que é a primeira fonte centro, experiencia através da nossa vida. Né? Então, eu gostaria que você talvez colocasse essa posição da experienciação mais apuradinho um pouco. Só isso. Uhum. Se é possível, de repente também eu posso estar viajando aqui, né? No ego, talvez, mas Sim. É o jogo, né, Celso? É o que a gente sempre fala, né? É o jogo da consciência, né? A consciência criou esse jogo, né, da Lila, né? Essa brincadeira, né? Nos colocou aqui, sendo que nós somos a própria consciência, né? Espera aí que está dando um barulhinho aqui. Então, é isso. É uma brincadeira da consciência, a vida, né? A experiência. Então, a consciência experiencia através de nós. Você falou certo, tá certo, né? Mas até que a pessoa, depois que a pessoa desperta, ela já só vai fluir com isso, ela não tem mais apego, né? Ela não tem mais esse foco na experiência. Então, ela é livre. Ela não tem mais, vamos dizer assim, nada a vivenciar mais no plano fenomênico. Tudo que ela vivencia agora é interno. Vamos chamar de interno, né? No plano da consciência. Né? Ela já não tem mais, vamos chamar de aprendizado também, ou reconhecimento, ou lembrança, não sei qual nome usaria aí. Né? Eu acho que mais um reconhecimento. Então é isso, né? Existe esse jogo realmente. Né? E a experiência acontece para o ego, né? O ego é que vivencia a experiência. A consciência apenas observa. O ego experiencia e a consciência observa, com neutralidade. Apenas observa a experiência acontecendo, o acontecer. Então, é isso. E é incrível, né? Como tudo é tão sincrônico, né? Tão perfeito, né? Como que o universo providencia as coisas tão maravilhosamente bem, né? As coisas vêm para a gente, né? De acordo com a nossa capacidade de entendimento, né? Né? Tem aquele ditado, né? Que Deus dá o frio conforme o cobertor, não é isso? Então, tá tudo certo. Tudo acontece maravilhosamente bem, tudo certinho, né? É tudo muito lindo, né? Essa máquina, né? Essa consciência, ela é maravilhosa, né? Como que tudo funciona tão harmoniosamente bem. É. Existe a questão assim, você dá importância àquilo que você vivencia, vendo isso como sagrado, né? Observando isso como uma dádiva. Então, eu acho que o fenômeno e a experiência, né,
eles têm essa importância como uma bênção, né? Tudo, a vida é uma bênção. Tudo é bênção, né? Se a gente vê por esse lado, então essa é a importância, né? Da gente perceber o acontecer como uma bênção, né? Como uma oportunidade de entendimento, né? Como a graça atuando na nossa vida, né? Nos abrindo oportunidades de entendimento mesmo, de libertação, né? Dos conceitos, dos condicionamentos. Porque é só através da experiência que a gente alcança um entendimento. Não adianta, né? Enquanto a gente estiver nesse... Deixa eu desligar aqui, gente, só um minutinho. Eu esqueci de tirar o som do celular aqui. Bom. Então, enquanto a gente não se liberta dessas coisas, a gente está prisioneiro do acontecer aí da experiência. Então, é isso. Mais alguma coisa sobre isso? Sobre o acontecer, sobre os fenômenos? Pode falar, mãe. Boa noite, Mari. Boa noite. Tomara que não agarra hoje o ferro, o telefone, o computador. Ô, Mari, a pessoa, quando desperta, ele lembra de todas as experiências que ele teve, tipo assim, ele recorda de tudo que ele teve em outras vidas, desde que ele estou até o momento dele despertar? Não. Bom, na minha experiência, não. Não posso afirmar, né, por todos, né? Mas porque, na verdade, o desperta, ele foca no agora. Ele não se preocupa com o que ele foi no passado, não. Às vezes vem uns vislumbres, né, de algumas coisas, mas não tem importância, né? É aí que está o desapego. Não tem apego ao fenômeno, ao objeto, né? Se ele tiver um vislumbre, que às vezes acontece, né? Mas ele não tem apego àquilo. Aconteceu, aconteceu. Porque tudo que ele foi, ele é agora, nesse instante. Então, ele não foca nisso, ele não se preocupa com o que ele foi em outras vidas, nada disso. Nada disso importa. Mas tem percepção, tem vislumbres, tem coisas que vêm assim, né, como flashes, né, aí algumas coisas, mas não que isso não tenha importância mais, entendeu? O acontecer é simplesmente o acontecer. Está acontecendo. Vivencia com o coração, né? Intuitivamente, sem se preocupar com o amanhã, nem se apegar ao passado. Vive o agora. Ok? Posso falar? Pode. É porque eu assim, pensava que era assim, né? Sentia que quando a pessoa desperta, ou ilumina, não sei, ela é como se ela integrasse todas as vidas dela que ela já teve nesse momento presente, atual, que é o momento da realização. Então, como se integrasse tudo no ser. Entendi. Mas você já compreende que quando ele desperta, ele deixa de ser uma pessoa. Então, ele se desvincula de todos os egos. O ego não tem importância nenhuma. Ego, é ilusão, é fantasma. Serviu para o propósito do processo dele.
mas não tem mais função, né? Não tem mais função. Então, por que que ele vai se preocupar com o que ele foi ou deixou de ser? Ele não tem mais esse foco. Então, tudo que ele está aqui já é isso. Mas não tem mais essa questão da pessoa, não tem mais o que que ele foi ou deixou de ser nas vidas passadas, porque ele sempre foi o que ele é agora. É só a consciência que permanece. Esses egos funcionaram apenas como experimentadores, né? Trouxeram um reconhecimento para ele descobrir que ele sempre foi aquilo ali, a consciência pura. Ok, grata. Nada. Gratidão pela pergunta. Nunca vejo aqui agora. Mais alguma questão, gente? Deixa eu ver quem escreveu aqui. O Rodrigo. Nosso pensar e nossas emoções influenciam o que nos acontece e nos leva às experiências. Então parece um sonho. Eu achava a cidade um caos e fiz de tudo para sair dela, mas percebi que ela estava em mim. Então pequenas gentilezas me acontecem todos os dias, quando eu aceitei melhor a experiência. E se eu tivesse ido para o campo antes, eu não notaria. Então eu fui surpreendido. Antes eu queria imediatamente e achava que nada acontecia. Como as coisas demoram. E agora essa ansiedade vai se desfazendo. Não lembro quando comecei a buscar a verdade, mas sei que eu senti um grande vazio. É natural, né, Rodrigo? Essa solidão é que nos aproxima da verdade. Ela vai acontecendo, essa solidão às vezes vem como uma dor também, porque você é levado a se deparar com as suas questões internas, né? Até que ela se transforma em solitude e não mais solidão. Aí a gente se sente em paz, né? Sente aquela harmonia acontecendo, né? Então não é mais solidão, mas essa solidão aí, esse desejo de ir embora por causa da angústia que o mundo traz, né? A cobrança, né? Para você pagar as contas, né? Ter nos relacionamentos, no trabalho, tudo que nos acontece, né? No dia a dia traz essa angústia, essa ansiedade de querer que as coisas se resolvam, né? Aí você quer fugir para o campo, né? Quer sair fora do mundo, né? Mas o mundo está dentro de você, como você mesmo disse. Não adianta sair fora. O despertar ele vai acontecer independente do lugar que você estiver, porque o lugar é o aqui e agora. É você com você mesmo. É você e Deus. Não importa onde você esteja, em que lugar você esteja e o tempo que você esteja. Porque no aqui e agora não existe nem tempo nem espaço. É só consciência. E aí, quando você vai se reconhecendo, vai percebendo, né, que essa busca externa, né, essa realização externa é uma ilusão, né? Aí a ansiedade, você vai se entregando, a ansiedade vai se desfazendo. Você vai se entregando à consciência suprema, né? Confiando no plano divino, né? Nesse controle que existe lá, né? Sobre todas as coisas, né, que nós não temos nenhum controle sobre o acontecer. Quando você compreende isso, aí você vai estar bem em qualquer lugar, seja em que circunstância for. Vai estar tudo certo, tudo bem.
Toda a busca externa termina. E você se satisfaz com aquilo que é, porque é plenitude. Esse grande vazio se transforma em plenitude. A solidão se transforma em solitude e o vazio em plenitude. O que transforma, na verdade, é a sua percepção, né? Não é a situação, nem a circunstância em si, mas é a sua percepção do que é. Você percebe que tudo é sincrônico, que tudo é harmonioso, que tudo é como deve ser. Se compreende, compreende o outro, né? Que ele também está no processo, que ele é consciência. Então tudo fica mais leve. Acaba a cobrança, acaba o julgamento, aí só prevalece a aceitação, a compreensão e a compaixão. Mais alguma colocação, gente? Você colocou uma frase ali, o Rodrigo, não lembro quando comecei a buscar a verdade. Não, é sempre, mesmo que inconsciente, né, antes da gente ter consciência dessa busca, ela já estava acontecendo. Porque esse é um movimento da consciência. Esse é um movimento da consciência, esse impulso vem da consciência, né? Então, mesmo que conscientemente você não esteja buscando, né? Ela já está acontecendo, a busca já está acontecendo. Ela acontece não só nos conscientes, mas nos inconscientes também, nos que estão dormindo, nos acordados, né? Nos despertos e nos que estão dormindo. Porque esse impulso vem da consciência. Ele não é do ego. Não é do ego. O ego não cometeria suicídio, não é verdade? Porque a consciência, essa busca continuando, um dia o ego vai se dissolver, vai morrer. E o ego luta tanto para sobreviver, não é verdade? Porque o ego buscaria a verdade, a consciência de si. O ego nem é uma pessoa, para a gente dizer que ele está buscando alguma coisa, ele não é a consciência. O ego são aspectos da nossa mente, são sensações, são conceitos, condicionamentos, são ideias, projeções. Isso aqui é o ego. O ego não é um ser, não é verdade? A gente às vezes fala dele assim, né? Igual eu estou falando agora, colocando um pronome pessoal. Na verdade, teria que ser disso ou daquilo, porque ele é uma coisa, ele não é uma pessoa. Então, esse impulso, né? Vamos chamar de busca,
né? Tem gente que fala que não é busca, né? Tudo é palavra, né, gente? Vamos ir além das palavras, né? Não vamos nos ater às palavras, as palavras são limitadas. Então, quando eu disser buscar, entenda a palavra que você quiser. É o impulso para o reconhecimento, para você se desvencilhar da ilusão e enxergar a verdade, enxergar aquilo que é real. E mesmo que a pessoa saiba, né, que através do conhecimento, da teoria, né, que nós somos consciência, né, que não adianta, ela precisa vivenciar a experiência, ter um insight, né? Ela precisa ter esse insight. Não só o que ela leu é que vai valer, não, é a experiência interna do que é a descoberta, ela precisa fazer por ela mesma. Senão seria muito simples, né? Assim, fácil, né? Estaria todo mundo no mesmo entendimento, no mesmo nível de compreensão, e não é assim. Porque depende da disposição, da determinação, do desprendimento daquele ser, para que ele desperte. Por isso, uns dormem e outros não. Por isso, uns já estão despertos e outros estão dormindo. E está tudo certo também, porque é assim, é o processo. Né? Não tem ninguém atrasado, nem ninguém adiantado. Está todo mundo funcionando, está todo mundo indo aí, nesse turbilhão que é a vida, que é a existência. Às vezes dá uma canseira, né, na verdade. Mas o ser interno, ele não vai desistir. Ele pode, às vezes, dar umas desistidas, dar umas, né, umas incertas, sim, fica desanimado, mas a consciência vai estar sempre cutucando ele para ele seguir adiante. Vai estar sempre colocando, né, o acontecer para aquela pessoa ter oportunidade de despertar, de se reconhecer. Né? O universo, ele é perfeito. Enquanto a gente não despertar, o universo vai estar sempre providenciando algo para a gente despertar, para que a gente tenha um entendimento. É a bênção atuando na nossa vida, na nossa existência. Deixa eu ler aqui. Rodrigo. Às vezes me sinto tão agitado quanto uma criança, então as compreendo melhor. Acho que nós crescemos, mas a energia é a mesma e parece que você não vai controlar. Você precisa encontrar um espaço fora da rebeldia para interagir. Por isso, alguns acham que só os boêmios vivem intensamente, mas a vida em si já é intensa. A consciência nos permite ser intensos sem estar em choque contra algo. Você dança sem pisar no pé de alguém, e isso é maravilhoso, mas não sei bem a receita. Não precisa saber a receita? Isso tudo que você falou aqui é tão lindo, olha para você ver, parece até uma poesia. Gratidão. Né? É isso mesmo. Né? Enquanto existir rebeldia, né, tem resistência. E enquanto tem resistência, aí fica mais difícil, né, do ego se dissolver. É o ego resistindo, né? Então, quando você começa a perceber que você é criança realmente, porque, na verdade, nós somos crianças eternas, né?
E somos também anciões eternos, né? Depende da nossa atitude, compreensão, como que isso atua dentro de nós, não importa. Importa é a gente ser livre. Livre para ser, para perceber, né? E talvez você coloque ali que só os boêmios vivem intensamente, porque eles são livres, né? Eles são livres, de alguma forma. Eles estão sendo sinceros, né? De alguma forma, não sei. Não só os boêmios, mas talvez os loucos também, né? Porque eles são livres. Eles são fiéis a si mesmos, né? Eles agem, atuam de acordo com aquilo que o ser deles impulsiona eles a agir, né? Às vezes estão inconscientes, né? Por isso que é uma coisa bem complexa, né? A gente observar, a observação traz a resposta para a gente, para todas as questões, né? Quando a gente começa a observar a vida, as outras pessoas, a gente começa a se ver, né? Porque o outro, né, somos nós, né? Então, quando a gente tem essa visão livre, né, de perceber o outro sem julgar, apenas observando e tentando compreender e se enxergar através do outro, né? Isso é uma liberdade e uma facilidade para que a gente se entenda. Nália, Oi, Mônica. tá? Eu não entendi algo que você falou aí. Hum. Assim, que você falou que alguém escreveu que os boêmios são livres. Ah, No meu entendimento, é aquelas que ainda são até dependentes de vício para poder estar suportando a vida, no sentido que eu entendo de boêmio, de boemia. Então, eu vejo nisso aí um apego, uma escravidão. Inclusive, eu mesmo tive irmão que gostava de ver esse tipo de vida boêmia e morreu com 50 e poucos anos de idade, com câncer de fígado, dos olhos. Então, não sei se é nesse sentido de boemia que a pessoa escreveu aí, que você falou também. foi o Rodrigo. O Rodrigo colocou isso, que alguns acham que só os boêmios vivem intensamente, mas a vida em si já é intensa. Ele escreveu. E eu dei esse nome de liberdade porque ele age de acordo com o que ele acha que deve ser. Entendeu? Ele é meio assim doido, né? Assim de não se preocupa tanto com o outro. Mas isso que você falou é certo. Se é o boêmio que é viciado, né? Que ele tem dependência, né? Aí já é uma outra questão, né? Por isso que eu disse da questão de observar o outro, observar a vida, né? E sentir o que é, né? Que aí o Rodrigo colocou assim, que a consciência nos permite ser intensos sem estar em choque contra algo, né? Porque aí ele deu a entender que os boêmios estão vivendo contra algo, eles estão dançando, pisando no pé dos outros, né? Como você está dizendo aí, dos boêmios, esses que são viciados, que na verdade eles estão pisando no próprio pé. Porque quem se incomoda com o que o boêmio está fazendo é o ego de quem está observando. Se você observa sem apego, o boêmio não te incomoda nem um pouco. O jeito dele ser ou deixar de ser. Isso em relação a qualquer outra pessoa. A gente se preocupa com, por exemplo, você teve um irmão, você se preocupa com o bem-estar dele, né? Porque você sente que ele é dependente, né? Ele está inconsciente ou qualquer outra coisa. Mas aí vem o julgamento do ego. Porque se você tá, o outro é livre para ser o que ele quiser ser, independente se ele está se fazendo mal ou não. Você pode apontar para ele, né, aquilo que você acha que é harmonioso, mas ele é livre para viver aquilo que ele quiser viver. Então, quem está incomodado se o outro é boêmio ou não, é o ego de quem está observando.
É o ego de quem está perto. Pode parecer uma coisa meio alienada, mas é assim que funciona. É o tal de dar importância ao acontecer. Seja livre, né, e proporcione liberdade. Se você é realmente livre, você vai deixar o outro livre para ser o que ele quiser ser. Você pode apontar, mas sem esperar que o outro mude, que ele seja, que ele te compreenda ou não compreenda. O outro ele vai fazer com aquilo ali o que ele quiser. Mari, Oi, é amor. porque eu senti que é como se a pessoa nesse estado ali, né? Até as músicas, o povo, a gente fala assim, músicas boêmias, tem muita, a mensagem é muito negativa, de tristeza, de traição, de dor. Então, eu entendia como se a pessoa fosse uma pessoa já livre, desperta. Não, E no não. meu entendimento hoje, assim, não é que a pessoa não é livre ainda, não é desperta. Livre no sentido de ser o que ele quer ser. É nesse sentido, não de ser desperto. É livre no sentido de ser o que quiser ser. Entendeu? E isso vai muito além, talvez, né? Porque se a pessoa não tem apego, vamos aprofundar aí. Se o boêmio ele não tem apego aos condicionamentos, né, impostos pela sociedade, pelo sistema, e ele age de acordo, ele já tem um nível de consciência, mas ele age sem apego, como que nós vamos julgar se aquela pessoa ela está sendo desperta, se ele é consciente, se ele não é inconsciente, só porque ele gosta da boemia? Nisargadatta fumava e ia em casa de prostituição. Olha o conteúdo que ele deixou. Nós vamos julgar ele pelo conteúdo que ele deixou ou pelo comportamento dele? Conheço pessoas maravilhosas que têm um conteúdo, né, espiritual muito grande, mas que são dependentes químicos. Como que nós vamos medir o nível de entendimento dessa pessoa? Só ela pode se perceber, se reconhecer, porque nós só podemos ter conhecimento, só podemos perceber no outro aquilo que nós já percebemos em nós mesmos. O julgamento, ele é mental. O julgamento, ele é mental. Ele é egóico. Nós todos aqui, né, nós temos as nossas experiências, temos o nosso processo, né? Então, cada um de nós tem uma visão da vida, né? Eu já até falei como que um grupo é importante, porque cada um de nós tem uma percepção. E a visão do universo, igual o Celso colocou no princípio, né? Que a consciência experiencia a vida através de nós. A visão da consciência ela é universal, ela tem de todos os ângulos, ela não é pessoal, não é uma visão pessoal. Então, quando a gente vai e coloca um rótulo numa pessoa, a nossa visão está sendo pessoal. Nós estamos julgando aquela pessoa dentro dos padrões que a gente, né, foi sendo condicionado a acreditar que deve ser assim ou assado. Que a pessoa tem que ser assim, daquele jeito ou daquele outro jeito. Isso é limitado, né? É limitado isso. Então, colocar rótulo, né? Igual a gente colocou ali os boêmios, né? A gente já vê uma pessoa, né,
que bebeu muito, que está ali, né, na boemia, até tarde, tendo mil problemas, mas pode ser que uma pessoa está ali na boemia, mas não seja nada disso. Olha como que a gente pré-julga, né? Nós estamos falando no caso da boemia, mas em várias outras questões também. Porque a pessoa pode estar ali cercada ali de pessoas daquele jeito, mas ela em si, ela está ali consciente dela mesma e não está sendo afetada por nada que está acontecendo ao redor dela. A gente mesmo dá o exemplo de Jesus, que vivia, né, com prostituta, de tudo quanto é pessoas de todos os níveis, né? E ele estava ali ciente. A pessoa desperta, ela pode estar no lugar que ela quiser, com quem ela quiser. Que ela vai estar ali ciente de si. Parece loucura? Parece doideira? Sim, o Rodrigo colocou ali. Assim como dizem que nós que meditamos, estamos nos protegendo. Ou então que a gente é frio, né? Que a gente é alienado, que a gente não tem sentimento, né? Então, isso mesmo, que nossa vida não é apaixonada, né? Que a gente não tem sentimento, a gente é frio, a gente não tem essa reação que os outros têm. Então, aí eles veem a gente como pessoa alienada, a pessoa está fora. Né? E não, é porque você está em paz, mas o outro está te julgando. Né? Então, nesse caso aí, a gente está julgando o outro, colocando rótulo. Né? O ser humano é assim, faz parte. Porque o processo, no nosso processo, a gente foi sendo condicionado, ó, que isso é assim, aquilo ali é daquele outro jeito, isso é certo, isso é errado, daquele jeito é melhor, do outro jeito é pior. Então, aí à medida que você vai percebendo que não é nada disso, para de colocar rótulo. Porque se o ego é ilusão, o rótulo também é. Se todos somos um, né? Temos as nossas peculiaridades, mas essas peculiaridades não colocam nós em patamar de nada, de melhor, pior, nada. Somos o que somos. Somos o que somos. O outro é o que ele é. Né? Não é pior nem melhor, não existe pior e melhor. Existe aquilo que é. Né? Cada um é livre para viver a experiência que quiser, ou que precisa vivenciar, né? Porque a experiência, como eu disse, é uma bênção, né? Para que você se perceba, né? Então, que cada um sinta aquilo que é afim com o seu ser, para que se perceba, né? Vejo muito falando, né, sobre práticas ou não práticas, né? Não tenho nada contra nada, tá tudo certo. Você vai vivenciar aquilo que o seu ser está te pedindo para você vivenciar, né? Existem vários tipos de pessoas, né, de padrões psicológicos, né, e emocionais, é que cada um siga o seu coração. Você é livre para seguir o seu coração. Não existe uma receita, né, uma fórmula para o despertar, porque cada um é um. Nós somos semelhantes, tudo bem, né? E nós estamos aqui conversando, né? Alguns podem concordar comigo, outros não, né?
Nós temos algumas coisas em comum, né? Mas todo mundo aqui está tentando se enxergar, todo mundo se esforçando nesse sentido de entender, né, o que é. E nós nos completamos nesse sentido, né? Que cada um com a sua peculiaridade, né, ajuda, né, a essa experiência do universo. Uma hora tudo se encaixa. Uma hora tudo fica claro. Se não entendeu agora, deixa quieto, não preocupa, né? O Rodrigo colocou que ele já teve crise e escreveu várias mensagens de ódio no Facebook e agora estou insatisfeito. Você vê como que as coisas são, não é verdade? É isso aí, tá, e tá tudo certo, porque fez parte do seu processo, né? É que chega um momento que você relaxa e percebe a rebeldia acaba, né? Acaba a rebeldia, né, Rodrigo? E aí só tem entrega, não tem mais rebeldia. A rebeldia no início acontece naturalmente, né? Que você é contra o sistema, é contra isso, você está revoltado com os condicionamentos que você foi, né, impuseram você viver e tal, você está infeliz, está pressionado, está sob pressão, está estressado, então aí vem a rebeldia. Até que chega um momento que a luta acaba. Essa rebeldia toda vai para o saco. Não tem mais rebeldia. Você se entrega, a luta acaba, porque você percebe que a luta não tem sentido. Porque aí você está lutando contra você mesmo. Aí a luta acaba, é o final da luta, o final da busca, né? Você simplesmente se reconhece em paz, se reconhece em silêncio, no silêncio. Aí sim o esforço acaba. Aí sim o esforço acaba. Porque enquanto existe luta, existe esforço. Porque existe aquela ansiedade de conquistar algo, a ansiedade pelo despertar, a ansiedade pela felicidade, a ansiedade pela paz, até que você chega um momento, você se entrega ao silêncio, se entrega totalmente, se dissolve nesse silêncio e compreende que está tudo certo, está tudo bem, que tudo é paz. Acaba a ansiedade, acaba a luta, acaba o conflito, acaba aquela vozinha falando na sua cabeça, te atormentando, falando que eu sei que está com a razão, que o outro está errado, você está com a razão. Acaba essa vozinha aí. Não tem que provar mais nada, está tudo certo, cada um pensa o que quiser, está tudo bem. É isso. É tudo bênção, tudo bênção, tudo maravilhoso. Então, mais alguma coisa?
Eu até escrevi outro dia uma frase sobre a liberdade, né? Que ser livre é não ter ansiedade nem pela liberdade. É não ansiar por mais nada. É estar totalmente entregue. Isso é ser livre. É você fluir com a existência. Você não tem que alcançar nada, não tem que provar nada. Está tudo bem. Você se percebe amor, vivenciando amor, percebendo amor em tudo que existe, em todas as criaturas, na natureza, em todas as outras pessoas. Você percebe a consciência viva ali. Então está tudo certo. Quando eu percebo assim a rebeldia, né? Eu acho graça porque eu me vejo, né? Quando eu era rebelde. Eu já fui rebelde. Então eu acho lindo isso. Porque eu percebo que ali tem um potencial muito grande, né? Naquele que é rebelde. Eu fico feliz, porque eu sei que um dia a rebeldia vai acabar. E só vai ter paz. Só vai ter paz. Só alegria, só felicidade. Então é isso. Então, vamos fazer nossa meditação? Bom, antes, eu quero lembrar que sábado agora tem satsang presencial em BH, né? Quem morar pertinho, morar em BH e tudo, vai ser muito bom se vocês puderem comparecer. Vai ser lá onde eu costumo dar satsang, na Rua Nova Era, 475, no Sion, às 15 horas, começa às 15 horas. Então, vou ficar muito feliz se vocês puderem ir. Aguardo vocês com carinho lá, ok? Então, vamos fechar os olhos, gente, fazer silêncio. Vamos inspirar e expirar. Vamos deixar o silêncio que nós somos, o silêncio da nossa essência, venha à tona, se deixe perceber. Perceber o silêncio, permeando tudo que existe, até mesmo por trás das nossas palavras. Existe silêncio.
o puro silêncio, onde só existe contemplação. Contemplação é uma observação neutra, uma observação que traz embutida também a gratidão. Neutralidade, aceitação e compaixão. Ao vazio, mas que nós nos sentimos plenos. Plenos de verdade e de amor. Pura paz. Quanta paz sentimos quando nos entregamos verdadeiramente ao universo, à vida em si, quando abandonamos as expectativas, quando abandonamos memórias, apegos, quando simplesmente vivenciamos o agora, nesse instante, simplesmente deixamos fluir nesse espaço sem espaço. Inspiramos e expiramos esse silêncio. Sentimos o nosso coração relaxado, entregue. Nesse espaço sem espaço, nos desvinculamos do nosso corpo, dos nossos sentidos. Aqui e agora só existe o silêncio, só a paz. Quanto mais
estivermos assim, nesse estado de silêncio, que é o nosso estado natural de ser, mais fácil vai ficando estar sempre assim. Esse estado de desapego, vamos chamar de atenção benevolente, porque é uma atenção que aceita as coisas como são, observa sem julgar, sem cobrar. Estando assim, podemos vivenciar o acontecer sem nos deixarmos levar pelas sensações ou pelas emoções, pelos pensamentos. Permanecemos centrados, conscientes do nosso verdadeiro eu, que é silêncio, que é paz, que é discernimento, que sabe perceber o que é real e o que é ilusão e permanece nesse centro de paz, em harmoniosa entrega. Aceita-se o acontecer, aceita-se o outro e as suas escolhas, o seu viver, porque isso não afeta o ser, não afeta a consciência, que permanece imutável, serena, permanece intocada, pura. Quanto mais estiver assim, mais a sua percepção vai ficar apurada, livre, aberta, compassiva. Cinco minutos, 10 minutos por dia. Ajudam a evidenciar esse estado cada vez mais. Estejam assim, em solitude, em silêncio pacífico. Nada como estar assim, para sermos nós mesmos, essa consciência que somos. Nesse estado, sim, o acontecer não importa.
Importa apenas ser esse instante agora, esse silêncio. Tudo o que eu fui, ou que eu serei, eu sou agora. Egos passados ou egos do futuro, não importa, porque nesse instante agora eu sou o vazio, a plenitude do agora. Nesse instante é onde o ser descansa e vive a eternidade. Gratidão ao universo por esse encontro, por esses momentos de paz, de harmonia. Gratidão aos mestres que nos inspiram. Gratidão a todos vocês presentes aqui, que ajudam a evidenciar a unidade existente entre nós e entre tudo que existe. Desejo uma boa noite de sono, de descanso, né? E convido vocês a estarem, né? Para que a gente se encontre novamente semana que vem, né? Na terça-feira, ok? Obrigada a todos. Boa noite, um grande abraço no coração. Amo vocês. Namastê. Namastê.